Então, pessoal, estou com um vídeo aqui do nosso querido vereador paulistano ele não é porque ele é de Sorocaba, né? Mas a carreira política dele está sendo feita aqui na capital, né? Chamado Lucas Pavanato, que já foi do MBL e hoje é bolsonarista, né? Juntamente com o ex-chefe dele, que é o Fernando Holliday, né? Então ele, apesar dele ter sido eleito vereador, inclusive ele foi o vereador mais votado daqui de São Paulo em 2022, né? Ele continua fazendo as coisas as quais ele já fazia enquanto influencer, né? Fica indo em protestos, em manifestações aí da esquerda para questionar o pessoal. Ele faz aquele mesmo tipo de abordagem a qual havia ficado notabilizado o Arthur Moledo Duval, mais conhecido como Mamãe Falei. Tanto ele quanto outra. Cara, eu acho que o Nicolas Ferreira nunca havia feito esse tipo de coisa, né? Enfim, eu acho que também posso dizer que dentre esses influencers jovens que são da política, né, da direita, se bem que o Mamãe Falei não é da direita, né? Ele é esquerdista. O Nicolas, eu acho que é um dos poucos, né? É um ponto fora da curva. Mas enfim, voltando pro Pavanato aqui. Ele foi para chamada Marcha Trans, né? Marcha Parada Trans Masculina, que está tendo lá na Avenida Paulista, né? Tá tendo porque, eu acho que já foi a segunda, né? A segunda, e lá ele se deparou, né? Conversando com o pessoal, né? Ele se deparou com um colega de trabalho dele, o Amanda Pascoal, que também foi um vereador muito votado, ele foi um candidato muito votado em 2022, né? Certo, eu acho que dentre os top 5, o Amanda Pascoal está incluído, está incluso. Rolou discussão, né, claro. Então vou reagir aqui com vocês sobre as atitudes do Lucas, inclusive em um trecho ali, uma das pessoas, uma mulher, acaba assolando ele em um trecho de argumentação, a qual eles obviamente estavam conversando, mas o cara não se deu por vencido, né? Ele acabou tentando virar a mesa ali, né? Mas enfim, vamos ver aqui. Opa, tá sem som. Aí. Agora vai. Não é pra mim. Não, irmão. Foi mal que não. Esse maluco aí do lado é o Amanda Pascoal. Cara, eu não entendo isso aí porque o que mais você tem na cidade de São Paulo é gente sendo filmada, cara. O próprio governo te filma. Você tem câmera, ainda mais em locais como a Avenida Paulista. Você tem câmera em tudo quanto é lugar, cara. Se bobear tem debaixo do seu pé e tu não tá sabendo. Então eu acho que você perguntar, mas você tem autorização pra filmar? Porra, você tá sendo filmado diuturnamente por aí, cara. Você vai pro trabalho, você está sendo filmado. Você vai para a escola, você está sendo filmado, né? Os únicos locais aí onde você não é filmado mesmo são no banheiro, né? E o que? No vestiário do seu trabalho, da sua escola, da sua universidade, do seu clube esportivo e só, cara. Agora de resto, o cara tá fazendo esse questionamento. Não que eu ache isso certo, né? Se bem que, você tem as coisas boas de ser filmado, porque pode ser uma prevenção de crimes, né, e tudo, mas, o cara tá fazendo esse tipo de questionamento estando... Não posso dizer que São Paulo seria a cidade... tá tendo obra aqui perto. Não, o cara tá fazendo obra a uns 2 quilômetros de distância aqui, o barulho tá vindo até aqui, né, o celular é bom. Mas, enfim, você tá fazendo esse questionamento aí numa cidade onde o que mais tem é câmera te filmando, cara. Seja das pessoas ou do governo. Pode escolher conceder ou não, mas não é você que determina. A gente está fazendo uma pesquisa aqui, essa pesquisa requer privacidade das pessoas respondentes. Ninguém está filmando na entrevista, não. Pode fazer a pesquisa de vocês, não tem nada a ver com a pesquisa. Então, fica aí mais escrita na sua. Personagem sobre pessoas cuidadas e não... Não, fica onde eu quiser, não é onde você quer.
fica na sua, acabou. Fica na sua. Cara, eu teria praticamente a mesma reação do Pavanato, cara. Não, eu fico onde eu quiser. Eu fico onde eu quiser, irmão. Tem algumas pessoas que se identificam com boicetas. O que significa boiceta? Porque pra mim parece a mesma coisa que transexual. Sim. Você não sabe dizer? Eu tinha visto isso na internet, mas é Mas por que tem uma palavra específica? É meio confuso? Não. Independente do gênero, ele é uma construção social, né? Sim. Você é trans? Você nasceu assim? Você não acha que é contraditório dizer que é uma construção social e ao mesmo tempo você nasceu assim? Porque se é uma construção social, foi a sociedade que formou. Se você nasceu, não foi a sociedade que formou. O pessoal da esquerda fala que construção social, obviamente, foi aquilo que havia sido introjetado, né, em cima de você, pelas pessoas. Então, né, claro, né, dá tela azul se você perguntar, pô, mas se gênero é construção social e você acha que nasceu trans, pô, isso aí não faz muito sentido. Sacou? Esse pessoal GLS aí tem os piores tipos de música possíveis, cara. Vocês escutaram? O direito de sentar, o direito de quicar. Cara, ninguém impede que vocês façam esse tipo de coisa. O que pega mesmo é você estimular isso aí pro resto da população. E pior ainda, você impor isso aí através de leis, certo? Não estou falando, impor a pessoa a ser gay, não. Estou falando, vou reformular aqui a frase porque eu não quero parecer injusto. Impor, digamos assim, o respeito a vocês, né? E respeito eu estou dizendo assim, o sujeito ali que é trans, ele pode entrar em banheiro feminino, né? Ou então chamar o sujeito lá que também é trans, né, que se acha uma mulher pelo feminino. São essas coisas aí que estão sendo postas como imposições. Aí é complicado, né, cara? Aí não dá pra aceitar. Eu tô tentando encontrar uma definição e ver como as pessoas aqui definem esse termo. Esse lourinho aí, entre aspas, é uma mulher. Então essa lourinha é uma mulher. Você consegue definir? Boiceta. Tem algumas pessoas que se identificam, não todas. Mas esse termo boiceta aí, não que ele esteja entrando em desuso, mas ele está sendo dito cada vez menos pelas pessoas, cara. Não sei se você se lembra, mas no ano passado aí, esse termo havia explodido, né? Havia explodido através de uma mulher aí que obviamente se colocava como boiceta. A mulher essa que já havia sido casada com um homem, né? E inclusive rolaram fotos antigas dela também, né? Aí de lá pra cá esse termo ele, né, acabou entrando em processo de desaparecimento, cara. Então não sei por que o Pavanato ele veio com essa de novo. Você pega esse pessoal trans aí, né, que tá nessa marcha trans masculina aí, acho que a minoria entoa o termo, ou então se acha boiceta, cara. Ele resolveu aí pescar esse termo aí pra querer colocar um motivo pra tá aí, cara. Sujeito completamente raso, parceiro. Sabe definir? Mano, não, acho que eu tenho um intuito aqui. Meu intuito é debater esses temas polêmicos que vocês têm. E é um bolsonarista de música. Eu ganhei você puder responder a bicha. Não, deixa ele responder, velho. Eu quero saber a sua intenção aqui. Minha intenção, eu tenho algumas divergências com definições científicas, etc. E eu estou trazendo esse debate. Porque, por exemplo, quando define boiceta, eu percebo que existe uma dificuldade de se definir. Eu não acho que seja necessário criar tanta nomenclatura para definir uma pessoa. Eu acho que eles tinham um exagero. Mas esse pessoal da extrema esquerda, o que mais eles fazem é
criar nomenclaturas, cara. Isso vale tanto pelo que eles se definem, quanto pelos termos que eles criam para acusar as pessoas. É o que eles sempre fazem, cara. Essa altura do campeonato você já deveria ter sacado isso aí. E ele sabe disso aí, mas, né, colocou como motivo, né, para querer ir lá na parada, blá, blá, blá. Cara, apesar de eu ser da direita, eu não acho certo esse tipo de atitude aí, cara. Inclusive, com isso você forma esses ídolos, influenciadores tipo Pavanato, Mamãe Falei, João Betega, porque a Amanda Vitorazzo faz isso aí de vez em quando, mas ela não é conhecida exatamente por isso. O pessoal do MBL faz isso aí em peso, né? Ainda faz isso aí em peso. Mas enfim, voltando. Confunde a sociedade. É só isso, entendeu? Não é nada contra. Não, entendi. Então você tem uma dificuldade de entender O excesso de nomenclatura. Como é que tu não tem nada contra, cara? Como é que tu não tem nada contra, parceiro? Não, pessoas não. Ok, porque pessoas. o que você faz, isso aqui, essa troca, a sua intenção, puxa, violência. Como que você pode saber a minha intenção? Você tá dentro da brincadeira? Eu não preciso. O que eu faço de errado? O que eu faço de errado? Eu não posso estar aqui. A sua frustração, o seu incômodo com o diferente. Não tem como. Traz violência pra gente. Eu não tenho como. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis. O seu discurso, ele ajuda pessoas violentas. Cara, eu não acredito nisso aí não, que o Brasil é o país onde mata mais trans. Não, cara. Não, ainda mais em locais como a cidade de São Paulo, que é liberal pra cacete, inclusive é mais liberal do que o Rio de Janeiro, cara. A cidade de São Paulo é mais liberal do que o Rio de Janeiro. Não estou falando nem pelo fato de que em São Paulo você tem muito mais homossexual, muito mais GLS do que lá no Rio de Janeiro, apesar do Rio ter aquela imagem de que é um local praiano, com pessoal bonito, sensual e tudo. Mas São Paulo, que é uma cidade meio mais, entre aspas, atarracada, né? A selva de pedra, cinzenta, tem muito mais desse tipo de gente aí do que no Rio de Janeiro, cara. Né? E, porra, a gente sabe muito bem, vou reformular aqui a frase. Eu não acredito, certo, que o Brasil é o que mais mata trans. Até porque se você colocar, se isso fosse verdade, né, nessa questão aí, com certeza deve ter mortes de GLS em cima de GLS, cara. Não em cima naquele sentido qual você poderia pensar. Pode ter esse tipo de coisa, cara. Nem todo gay que é assassinado e tudo é morto por hétero, e mesmo se fosse, né, não seria necessariamente por preconceito. Porque, pô, se você pensa isso aí, que a pessoa, o gay, ele morre necessariamente por preconceito, você está dando a entender de que, mas os gays são santos, eles são coitadinhos, quando não são, cara. Tem muito homossexual aí que é racista, e muito. Por mais que alguns falem, né, mas acontece que eu reajo assim para combater o preconceito, mas sendo preconceituoso, cara. Sem contar que isso não é garantia de que você, no fundo, não seja de fato um preconceituoso. Tem gay aí que, não gosta de preto. Tem gay que não gosta de mulher também, por ser mulher. E aí? Então é por isso que eu digo, cara, que a maior parte das pessoas tem alguns preconceitos. Eu acho isso aí completamente normal, cara. Certo? É por isso que também não sou a favor do crime de injúria racial, do crime de racismo, não, cara. Porque todo mundo tem seus preconceitos, sacou? Todo mundo tem. Não que eu ache certo, né, você ter ódio por negros, por mulheres, por gays, né, até mesmo. Não, eu não acho isso aí correto, certo? O que me incomoda no homossexual, na militância, né, é esse negócio de querer impor pro resto da população como elas devem agir. Mas tem que falar que o sujeito lá que se acha uma mulher é ela, né? Tem que tratar pelo feminino. Não, cara. Não acho isso aí correto de forma alguma. Seria a mesma coisa, vou fazer uma comparação bastante óbvia aqui, né?
e você achar que uma maçã é uma banana. É a mesma coisa, cara. Você tá tirando os outros de otário só pra você se sentir bem, né, na situação. Não acho isso aí correto. Então, esse negócio aí de que o Brasil é o país que mais mata trans, isso aí é pura falácia, cara. Eu até havia discutido com um desses sujeitos aí lá no X, semana retrasada, e ele me passou dados, né, de um órgão, de um site GLS. Não tem como acreditar. Ok, tá certo que em algumas situações, quando você pega algo pró-direita, né, aí você vai passar um site que é o quê? Revista Oeste, ou então você pega lá do antigo Terça Livre. A pessoa também pode falar a mesma coisa do que eu estou falando agora, mas acontece que esses órgãos aí, ok, você pode encontrar ideias tendenciosas também, né, partindo do pessoal da direita. Mas você pega nesse caso específico aí do país que mais mata, cara, eu não consigo concordar porque eu não vejo tantas notícias assim relacionado ao assassinato de transexuais, cara. Eu encontro mais agressões e não necessariamente envolvem preconceito. Então fica uma situação bastante nebulosa. Ó, tá ventando muito. Fica uma situação bastante nebulosa para você sair acreditando que o Brasil é o país que mais mata trans. Vocês conseguiram entender o que eu tentei passar? Vocês conseguiram? Então é isso. Isso não muda o fato. Eu não tenho ódio. Inclusive, eu não tenho ódio. A gente tem que amar todo mundo. Minha mensagem. Você acha que eu iria odiar essa garota aí? Eu iria ficar decepcionado, né? Decepcionado, mas porra, não iria relar a mão nela. Obviamente, faria isso aí se ela fosse bater em mim, como uma óbvia defesa, sacou? Mas bater nela por ela ser trans, não iria fazer isso aí, cara. Eu iria lamentar, cara, certo? Lamentar pelo fato dela ter mutilado seu corpo, certo? Ela fez aquela operação ali para cortar os seios, né? Inclusive eu tô lembrado, vou estender um pouco mais esse assunto, tô lembrado que ainda tem uma jovem, porque ela ainda existe, né? Chamada, isso aí é o apelido dela, Luísa Abacaxi, que posta lá no X, né, sobre a sua pós-operação, que ela também havia cortado os seios. Você saca pelo perfil físico, que é uma pessoa atormentada, sacou? É uma pessoa atormentada, com certeza não deve ter amigos ao lado dela que pudessem alertar para a mutilação que ela fez no seu próprio corpo. Aí você pega nos comentários das fotos às quais ela expõe a sua mutilação, linda, e obviamente estimulando, né, o resultado, né, o que ela havia feito. Sacou? Quando eu havia dado uma risada de uma pessoa que chamou ela de linda, né, nesse pós-operatório, aí essa pessoa me bloqueou. Essa pessoa é maligno, cara. Vou até falar como o Renato 38 fala de vez em quando. Esse pessoal é satânico e não tá sabendo disso. Não tá sabendo. É uma galera fútil, superficial pra cacete. É a mesma coisa de você pegar lá a Thaís Carla, que inclusive havia passado por uma bariátrica, né? Ela perdeu 30 quilos. Ela se colocando lá nas fotos, nos vídeos, né? Obesa, gordaça, e o pessoal nos comentários chamando ela de linda e maravilhosa. Pô, meu irmão. Mas acontece que o pessoal faz isso aí pra levantar o astral dela, para estimular essa felicidade que ela tem. Cara, mas você tá ajudando a sentenciar a vida dela, o estado de saúde dela, cara. Você tá ajudando. Então as coisas não podem ser tão superficiais assim, cara. Não podem ser. Ok, até podem, né? Mas você tá muito mais atrapalhando a vida de uma pessoa do que ajudando. A mesma coisa que esses imbecis estão fazendo com a Luísa, cara, que é uma... Cara, eu acho que ela não deve ter nem uns 25 anos de idade. Ela tá horrível.
Sacou? Lá tá horrível. A questão minha é a seguinte. A mensagem que seus seguidores têm é de agredir a gente, é de violentar a gente. Eu não É por incentivo isso que a gente precisa de Nunca vai, eu incentivo. O seu discurso incentiva, é consequência. É consequência. O seu discurso. Cara, a maior parte dos bolsonaristas nunca relaria a mão nela aí, cara. Tem louco? Tem. Inclusive, antes do Jair Bolsonaro ser eleito, tiveram notícias aí envolvendo bolsonaristas que agrediram pessoas, bolsonaristas de youtubers que iam, e até hoje, mesmo sendo isentões, eles frequentam casa de swing, frequentam puteiro, gente que apoia a contravenção e tudo, cara. Até pelo grupo bolsonarista, pelo bolsonarismo ser muito grande, você vai ter todo tipo de gente, todo tipo de caráter. Se bem que caráter tem apenas 2, né? Você vai ter esse tipo de gente, cara. Mas eu te asseguro aqui que uma minoria dos bolsonaristas, agrediria essa mulher aí. Mas acontece que isso aí seria o suficiente. É da mesma forma que seria suficiente, você ter uma minoria, tô colocando numa situação aqui hipotética, uma minoria de gays, da militância que, se tivessem poder para tal, matariam bolsonaristas. Uma minoria que mataria bolsonaristas. Com certeza você teria. E aí? Eu defender que as vantagens biológicas Você defende de um homem biológico não estejam acima de uma mulher é errado. Você não aceita de pessoas diferentes. Aceito. Eu sou diferente de você, eu não existo. Eu sou uma pessoa não binária. Eu sou uma pessoa trans, masculina, não binária. Pra ser mais específica ainda, eu sou gênero fluido. Você entende que eu sou? Vocês entenderam que esse negócio de gênero fluido, essa garota aí, que acabou de se colocar aí como trans masculina não binária também, se der na telha, ela se deita com mulher, mas também se deita com homem. Sabe como é? Você pega, um homem vendo essa garota como tá, que inclusive, do que eu tô vendo aqui, faz musculação, obviamente, não sentiria alguma coisa, cara. Aí eu não sei, Eu não sei, porque, como eu havia acabado de falar, São Paulo é uma cidade liberal pra cacete. Você pode se deparar com todo tipo de homem aí, cara. Sacou? Homem que até se acha hétero e que iria nessa garota aí. Você me enxerga? Tô te vendo aqui. Não meu filho. Você me enxerga? A minha identidade? Eu não preciso concordar com sua identidade pra te respeitar. Você concorda com a minha fé? Eu sou cristão evangélico. Você concorda com a minha fé? Você concorda? Você é pentecostal? Você fala em línguas? Então pronto. Então você discorda. Que tem uma coisa a ver com a outra, parceiro. Ela acabou de falar que concorda com sua fé e ela tem que ser obrigada, pra estar no seu mesmo patamar, falar em línguas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Que ele forçou a barra mesmo. Eu acho que, tipo assim, ele viu que nesse sentido, nesse trecho aí, a garota não teve brechas aí pra ser solada pelos argumentos dele, aí ele resolveu meter essa. Você fala em língua, você é pentecostal, você fala em línguas. Bobagem isso aí, cara. Nessa aí você foi desonesto. Então você discorda da minha fé. Você não fala em língua, Você discordar de mim, da minha fé, não impede você de me respeitar? Você discorda? Eu acredito no dom de línguas pra hoje, você não. Você discordar. Beleza, você discordar de mim nesse sentido. Você discordar de mim nesse sentido. Ela acabou de falar que não discorda da fé dele, cara. E o sujeito tá insistindo. Ela tem que falar em línguas pra concordar com a fé dele. Não acredita que ele é um cristão evangélico e pronto, acabou, cara. Não precisa ficar elaborando coisas pra ver se ganha esse debate. Bobagem, cara. Bobagem isso aí. O sujeito, ele se queima à toa, parceiro. Bobagem. Impede você de me respeitar?
quer que ela discorde dele, por quê? Pra, né, puxar, reforçar, né? Eu acho que o termo certo seria esse, reforçar aquele maniqueísmo, cara. Só que o sujeito tá... ele acha que tá lidando com otário, cara. Ele acha que pessoal, ok, o pessoal que segue ele, a maior parte deve ser otária mesmo, seja por inocência e tudo mais, mas nem todo mundo que se depara com esses vídeos dele é otário, cara. Sujeito patético demais, parceiro, patético demais, hein? Eu não disse que eu não acredito. Então não existem discordâncias pra você? Nunca? Você nunca discorda de alguém? Existem lados, sempre tem vários lados. Eu acredito que existem várias possibilidades, várias verdades, várias informações. Não, várias verdades não dá, né? Se eu afirmo que 1 mais 1 é 2, você afirma que 1 mais... Então, eu acho que nesse sentido aí, ele quem tá impondo as coisas. Vocês conseguiram pescar isso? Né? Vocês conseguiram pescar? Não tô falando que, mas você tá, digamos assim, fazendo uma espécie de jogo duplo, não, cara. Você pega a conversa, você saca muito bem que ele acabou caindo numa contradição, sacou? Em relação a imposições, em relação a acreditar em verdades. Ele tá tentando forçar um maniqueísmo pra cima da garota aí. Não sei se vocês conseguiram entender. Mais 2 é 3? Alguém tá errado e alguém tá certo. Tudo bem. Então não tem como ter duas verdades. Existem coisas absolutas, existem coisas lógicas. Mas nessa coisa das duas verdades eu entendi o que ele havia falado, né? Só que é aquele negócio. Você saca que ele tá forçando a barra pra ver se ganha esse debate. Não precisava elaborar tanto, cara. A garota entendeu o que você quis passar. Ela entendeu o que você passou. É disso que eu tô falando. Matemática, física. Vantagens biológicas são lógicas. Eu realmente queria entender o que passa na cabeça de vocês, de onde que vem essa repulsa. Não tô, mas eu mostrei qual é a repulsa pra você. Em qual momento? Eu desejo Deus te muita abençoe, luz. vou orar por você. Amém, eu também vou. Desejo muita luz tipo, na sua caminhada. Pra você também. Eu não tô falando sarcasmo, não. Também não, não tô. Tô ignorando aqui. Pensa um pro outro, mano. A gente não tá fazendo mal pra ninguém, tá ligado? Aí, ó, posso dar um abraço? Aí, mano, ó. Pode dar um abraço. O comportamento do cara é incômodo porque ele soa dissimulado. E ela havia entendido isso aí também. Soa dissimulado. Porque tem alguns perigos Sacou? certos de mídias que estão agindo de má fé. Não é pela inclusão? Não é pela inclusão? Olha só, manifestação pela inclusão não é pra mim. Não, irmão, põe a mão aqui não. Não põe a mão não. Não põe a mão. Não põe a mão não. Olha só, olha Vamos ver de novo, ó. Foi pênalti ou não foi? Vocês viram que o Pavanato anda com seguranças, né? Olha só, a vereadora Amanda Pascoal expulsando o vereador de uma manifestação pela inclusão. Limitada. Apelar pra violência é limitação. Ai, que medo! Que medo! Que medo eu tenho de você, Amanda!
cara havia passado por essa situação aí diversas vezes. Eu lembro que isso aí foi na Praça da República, né? Ele havia também feito essa intervenção, né? Cara, tipo, não tô falando que o público dele é irrecuperável, cara, mas, pô, você vai eleger um sujeito desses aí pra ele ficar fazendo essas palhaçadas aí, o sujeito já foi eleito, cara. Ele já foi eleito, ele não precisa continuar com isso, né? Ele não precisa. Então aí você pega isso, você corta para as declarações dele, né, nas redes sociais, falando que tá trabalhando pra caramba, aí coloca aquela foto dele tomando soro na UPA, né? Porra, tu engole esse tipo de pataquada, parceiro? Você que é eleitor do Pavanato, você engole essa porcaria por quê, cara? Ah, mas acontece que ele tá lutando. Eu entendo isso aí, eu entendo, mas você nota também, você consegue perceber que essas abordagens dele são as mais... cara, a própria abordagem em si, ela é desnecessária. Ela é desnecessária porque o pessoal que é trans, que se acha homem, se acha mulher, eles não vão mudar. Eles não vão mudar. Sacou? Então a batalha tem que ser interna, ela não tem que colocar essa galera aí, né? Não, colocar o Pavanato, colocar outras pessoas que ficam notabilizadas, né, como influencers de direita e que perdem tempo, blá blá blá. Agora, se for algo como a Amanda Vitorazzo havia feito em 2022, quando ela foi na parada gay e colocou, né, com ridículo, inclusive dá pra você taxar tranquilamente como criminoso, né, esse negócio de bloco criança trans, aí tudo bem, cara, aí tudo bem, nisso aí eu dou razão a ela, tem que expor esse pessoal mesmo, né, pro público, mas agora, nesse vídeo aí, a abordagem do Pavanato foi desnecessária, cara. Desnecessário, não ajuda, não estou falando que, mas de qualquer forma isso aí atrapalha a direita, cara, porque você está pegando pelo ponto fútil, pelo ponto de que a gente vai fazer isso aqui porque o brasileiro é otário, ele é otário, então a gente vai engambelar eles pela emoção, de novo e de novo e de novo. Quando você tem representantes aí que são mais sérios, você pega aqui o Nicolas, apesar de tudo, né? O Nicolas, apesar de cometer alguns erros aí, ele é muito mais sério do que o Pavanato, muito mais sério do que o Arthur Mamãe Caguei, né? Certo? Ele, digamos assim, justifica o seu voto. Agora o Pavanato, cara, o cara já trabalha pouco e vem postar fotinho de tô tomando aqui soro no hospital porque o corpo às vezes não aguenta. Cara, você vai engolir uma pataquada dessas, parceiro, você tem que tomar vergonha na cara, pô. Tem que tomar vergonha na cara. Mas enfim, é isso aí. Finalizando esse vídeo, vocês têm que pensar umas 1000 vezes antes de ficar dando trela pra esse tipo de gente, cara. A ponto de querer sustentar as intenções dele com likes, com dinheiro, né? Se bem que o ponto final na questão do dinheiro, né, é quando ele é eleito. Ele vai ganhar, né, uma bolada às suas custas, cara. Você que acorda de manhã, obviamente você acorda de manhã em muitos casos, né? Mas você acorda cedo, você sai lá de Cidade Tiradentes, vou colocar um exemplo bem bobo aqui, para trabalhar no centro, ou então você sai lá de Mogi das Cruzes para trabalhar em Santo Amaro, aí tu tem que sustentar um tipo desses aí, cara, né? Você já ganha pouco, né? O Estado acaba contigo, e você tem que, por tabela, sustentar tipos como o Lucas Pavanato, cara. Você tem que tomar vergonha, parceiro. E eu tô falando isso aí porque não é todo mundo que votou nele que seria da classe média, não.
deve ter gente das classes mais desfavorecidas também que, né, devem curtir essas aventuras dele abordando os populares, cara, indo em paradas, GLS e tudo mais, né? Então é isso aí, pessoal.